Ai. A gente falou bastante aqui nas últimas duas reuniões. A gente tem falado, a gente tem usado a terminologia, ou termologia, não, né? Termologia, termo não, o que seja, vocês entenderam. A gente tem usado muito as palavras escola para quem está fora, para as pessoas entenderem do que se trata, aonde vamos aprender. Mas quando a pessoa escuta a palavra escola, a primeira coisa que ela leva em consideração é a ideia de ter um professor, de ter um quadro negro, de ter um bocado de coisa que não deveria ter. E, na realidade, isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A gente, quando as pessoas vêm para cá, a gente já começa a dizer para eles o que realmente se trata, do que realmente é. Aqui não é uma escola, aqui é um ambiente de relacionamento. Escola, nós precisaremos de um professor e não vai dar para eu ser professor de vocês. Jesus disse que só existe um mestre, esse mestre é ele mesmo. E o conceito de Jesus acerca de mestre que é a coisa mais maravilhosa do mundo. As pessoas hoje têm dividido os 5 ministérios. Quais são? Vocês sabem ou não? Que eles chamam de ministérios. Quem está vivo aí? Apóstolo, mestre, evangelista, profeta e pastor. Ou seja, apóstolo, profeta, evangelista e por aí vai. Tem os que eles dividem lá nos dedinhos dele, né? A mão do governo de Deus. Eu não sei muito se é a mão do governo de Deus assim não, mas tudo bem. Eles dividem esses ministérios e o que eu acho mais engraçado é o seguinte, não existe uma explicação às claras, bíblica, dizendo o que significa cada um desses ministérios, como que eles são aplicados e como que eles se dividem e como que eles se organizam. Isso não existe, absolutamente, você não vai conseguir achar isso de forma alguma. Porém, uma das coisas assim que mexem bastante comigo é que existem inúmeras definições acerca disso. Uma certa via eu comecei a tentar procurar, descobrir o que eram essas coisas, sabe? Como é que elas funcionavam, como é que elas eram estabelecidas e assim subconsequentemente. Desceu muita informação de Deus acerca do que era e como funcionava e como deveria pelo menos funcionar. Mas uma das coisas que assim, deixaram eu bem atônito, o pessoal mexe muito que tá todo mundo aqui, então foi mais fácil, né? Uma das coisas que mexeram muito comigo é que depois da realidade do pai, eu fui perguntar pro Senhor, eu fui perguntar para ele acerca da palavra mestre que nós encontramos na Bíblia. E quando eu fui ver a palavra mestre, aquilo mexeu um pouco comigo, porque eu vi que o que Jesus ensinava sobre ser um mestre e qual era o conceito de Jesus acerca de um mestre era bem diferente. Isso mexeu bastante comigo, cara, porque quando eu comecei a ver qual era o conceito de Jesus acerca de ser um mestre, isso me deixou um pouco atônito. Jesus disse que o mestre não tem ensino próprio, não propaga nada seu e não se porta como mestre. E agora, como é que a gente faz? Jesus disse, o ensino não é meu, é do meu pai. E agora? Então significa que ele está transferindo o ensino que não é dele. Para ser um mestre, tem que ter seu próprio ensino. Não é isso? É ou não é? Ele não tinha o próprio ensino dele, ele transferiu o ensino do pai dele. Então ele não ensinava por si mesmo. Então, Jesus ele não tentou admoestar pessoas para si, ele não tentou instruir pessoas para si e nem tampouco transferir coisas de si mesmo para os demais. Pelo contrário, ele conseguiu com todas as letras, atrair as pessoas para o pai dele, com os ensinos do pai dele, ensinando para o pai dele, instruindo as pessoas e preparando as pessoas para o pai dele. E ele diz que o único mestre que existe é ele. E agora? Será que esse é o modelo certo ou errado? Levante as mãos e diga amém. Gente, pelo amor de Deus, vocês não estão no culto não, cara. Tá todo mundo silêncio, ninguém respira. Tá, não, mas ela fica muito clara. Fica desconfortável um pouquinho, o pessoal não gostou muito não. Vocês entendem isso? Então, por isso que não tem como eu ser professor de vocês. Jesus diz com todas as letras, não vos permitais ser chamados de mestre, não chameis ninguém por mestre e não vos sintais mestre. Só estou usando a mesma linguagem, juntando os versículos. Entenderam ou não? Então, não dá para querer ser professor de ninguém, não dá para querer ser mestre para ninguém, não dá para querer se sentir mestre de ninguém, nem tampouco permitir que ninguém te chame disso. Entenderam? Consegue entender ou não? É uma coisa que a gente tem que tomar muito e muito cuidado. Todo ser humano nasceu dentro da estrutura rejeitada.
E isso é um grande problema, porque toda pessoa rejeitada quer ser alguém. Vocês não quiseram ser alguém ou não? Respira, gente. Vocês nunca quiseram ser alguém assim, na vida? Alguém de referência, alguém que chama atenção? Olha o mistério. Vocês entendem, não? Isso é um... Sabe engraçado, por exemplo, você vê que desde a infância, as crianças elas sempre querem ser um super-herói, sempre querem ser um jogador de futebol, por exemplo, ela não quer ser jogador de futebol, ela quer ser o fulano. Por exemplo, se a criança admira futebol, ela assiste futebol, ela fala assim, eu sou o Neymar, eu sou o Messi, sabe? Ela não fala que quer jogar bola igual ele, ela quer ser o cara, entende? Ela sempre Exatamente. tem tendência a querer ser um astro de música, de rock, seja lá o que for, um ator, ela sempre quer se passar pela pessoa, justamente por causa da falta de identidade. E a falta de identidade ela é promovida pela rejeição. Vocês entendem o que é isso? Não. Não adianta também falar muita coisa que vocês não entendem bolhufo nenhum. Vocês entendem o que é identidade, ter identidade? Vocês entendem o que é ser rejeitado? Quem entende? Quando fica tão silencioso assim, eu quase que morro de desespero, gente. Eu passo quase que mal. O que vocês entendem por identidade? Deixa eu ver o que vocês podem falar sobre isso. Queridos, ó, aqui, como vocês já entenderam, não é uma escola. E também não é um local para nós descobrirmos se... Não é um local para a gente tentar acertar. É um local para a gente poder aprender com o Pai. Então, não importa se a gente erra, se a gente acerta. A gente tem medo, às vezes, de fazer algum comentário, alguém ri da gente. Aqui, vocês não precisam ter medo se alguém vai rir. A gente vai rir. Isso é normal. Só que nós não vamos rir para debochar de ninguém. Nós não vamos rir para machucar ninguém. Nós não vamos rir para ferir ninguém. Porque aqui a gente ama vocês. Entendem? E ninguém consegue acertar sempre todas as coisas. Até que alcance a realidade de Deus e pare de errar. No nosso caso, a gente alcança para parar de errar. Entende? A gente não para de errar de cara até que a realidade se manifeste. Entenderam isso ou não? Amém? Ou aleluia, irmão. Levante suas mãos. Glória ao Eterno. Entenderam? Então está na hora da gente conseguir ter um pouco de consciência de que aquilo que a gente está acostumado já é bem diferente. Tá? Então fique à vontade, relaxe. Quer sentar, quer tirar o tênis aí, tira. Quer puxar a cobertinha, puxa. Fica à vontade, você está em casa. Isso que é importante. Dá, deita aí, deita logo nesse lugar, estica logo esses braços. Vamos lá, identidade. O que vocês entendem de identidade? Eu acho que eu sei um pouco. Na verdade, eu passei por isso, né? Tipo, por rejeição e identidade, por causa que eu sofri. Tadinho, só você, né, Rudy? De ação, mais ninguém aqui. Sofri muita rejeição no meio de que eu tava, principalmente na escola, pelo fato de eu ser mais quieto, mais na minha, assim, sofri muita rejeição mesmo, e isso me fez assumir a identidade que eu não era. Né? Isso foi me causando frustração, eu fui assumindo fui sendo um eu que eu nunca fui, na verdade, eu fui assumindo só pra terminar com a rejeição e eu tá por cima, e eu inverter o jogo, na verdade. Posso tentar melhorar? É que ele já pegou a linguagem, ele já está conseguindo falar já de uma forma bem clara. Então, tipo assim, igual ele falou, foi acontecendo as situações que fez rejeitado, os traumas e tudo mais, você passou a ser resultado de um trauma. Tipo assim, agir com base nas experiências ruins que você teve, não é isso? Acho que dá para tentar melhorar mais um pouquinho ainda, eu acho. Foi tudo que o Rick falou, assim, eu vivi passando pela mesma situação. Então, o tempo de escola foi um tempo bem traumático, porque a situação da família, principalmente financeira, era bem delicada naquela época, e como eu era uma pessoa mais quieta na minha, até hoje sou. Hoje eu ainda falo bastante, né? Chegou aqui ontem já saiu conversando, mas tempos atrás não era assim, eu não conseguia Conversar muito. conversar com ninguém. E eu sei que isso me tirou muitas coisas, né? Esse tempo que eu passei por isso. Assim, eu não saí dessa ainda hoje, mas eu brigo bastante. Mas o importante é que você já conseguiu ver. O ambiente de relacionamento, gente, eu vou repetir isso várias vezes. O ambiente de relacionamento é uma casa de espelhos. Você entra dentro dele, você tem duas opções. Ou você fica com os seus olhos fechados, ou você abre os seus olhos.
A esposa falou uma coisa até bonita no último momento que nós tivemos juntos aqui. Ela disse assim, olha, você entrou com os olhos fechados, eu sei que vai escolher se você vai abrir os olhos ou não. E se você não abrir, você vai ficar se debatendo e se machucando à toa. A dona da frase. Até que, opa, decantas. Até que você tenha realmente essa consciência, entende? Então, tipo, esse é o ponto crucial. A pessoa ela precisa entender que dentro do ambiente de relacionamento, eu posso fingir que nada está acontecendo, ou eu posso ter o desejo de me descobrir de verdade. A hora que você abrir seus olhos, você vai descobrir que seu sapato é verde, sua calça é rosa, sua blusa é verde fluorescente, que seu cabelo está parecendo do Supla, entendeu? Aí é que você vai começar a prestar atenção do que realmente está acontecendo. E quando você vê uma foto do seu pai, você vê, gente, estou diferente demais dele, gente, como é que eu faço para dar uma melhorada nessa situação? Entende? Então, esse é o grande tier das coisas. Você nunca vai poder mudar uma coisa que você não enxerga. Nunca, gente. Você nunca vai conseguir mudar uma coisa que você não enxerga. E também nunca vai mudar algo que você enxerga errado. Que é um grande problema no dia de hoje. Tem pessoas que juram de pé junto que se enxergam e sabem quem são elas e sabem o que elas estão fazendo. Mas na realidade não sabem, não têm consciência. E estão mais perdida, como diz meu pai, que azeitona na boca de banguelo. Entenderam? Então isso também é muito importante. O Rudy disse uma frase bem interessante, eu vou tentar decodificar aqui as senhas. O Rudy disse que ele foi muito rejeitado na infância e por causa disso ele não conseguiu descobrir sua própria identidade. E ele acabou assumindo uma identidade diferente da que ele tinha. Difícil, entendeu? As coisinhas assim, né? Tem que dar uma melhoradinha, né? Agora, quando você já entende a terminologia, a gente tem algumas palavras específicas nossas. Wagner, essas palavras elas estão na Bíblia Sagrada? Não. Elas foram geradas e criadas no consentimento de Deus para que facilitasse o entendimento de vocês. Deus não fala português, não fala inglês, não fala espanhol, não parla italiano, não speak English, ele não faz nada dessas coisas. Ele conversa conosco através de um sentimento informativo. Quem pega esse sentimento, quem pega essa linguagem, transforma ela no idioma, é a nossa própria alma que faz isso. Beleza? Tá fácil ou difícil? Porém, mas em visão eu vejo a boca dele mexer. Tá, em visões sim, mas a hora que você estiver lá, você vai ver que não. Você vai ver que não é assim que funciona. Ele fala por sentimento. Vai aparecer você na frente dele, ninguém abre a boca, vocês estão conversando, batendo mó papo, assim, tremendamente. Entende? Isso é normal. Ouvindo um filme, assim, tipo, que a menina ela foi arrebatada e teve perante Deus, e quando ela voltou, ela falou que ela se encontrou com Jesus e eles conversaram bastante, mas eles não falaram nada. Exatamente. Essa aí tá o grande tier do negócio. Vocês conseguem abrir Salmo 19 aí, rapidinho? Só para vocês terem um pouquinho de noção disso. Olha, já abre a Bíblia já abre já sozinho. É outro nível, né, meu amigo? Salmo 19. Salmo 19. Terrilim. Acharam, não? Salmo 19? Quem achou? Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Eu falei. Estamos em conjunto aqui, né? Aleluias. Ó, Salmo 19 está escrito assim, ó. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Verso 3. E aí? Sempre esteve na sua Bíblia. Só foi você que não leu. Como é que faz? Você tem agora aí o princípio do relacionamento. Princípio do relacionamento. Está aqui. Não tem linguagem. Nem fala. O maior ensino não é feito com a boca. O maior ensino é feito com as atitudes. Por isso que dentro de um relacionamento, quem não aprendeu a ser perceptivo e detalhista vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Entenderam? Se você não aprender a perceber detalhes,
Meu Deus do céu. Você não vai conseguir se relacionar com Deus de forma ampla e profunda. Você não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, hoje existem alguns termos utilizados dentro não sei se da psicologia, minha esposa pode dizer isso com mais facilidade, mas dentro das empresas existe hoje o pau-mandado e o proativo. O pau-mandado é aquele camarada obediente, né? Aquele camarada que você fala para ele, tudo que você fala para ele faz, não reclama não, mas faz. Agora o proativo é aquele que não precisa pedir para ele alguma coisa, porque ele está o tempo todo percebendo o que tem que ser feito e faz. Existe o princípio do também. Você pede para a pessoa um copo d'água, ela te traz um copo d'água, mais um chá que você gosta e uma bolacha. Você fala, como assim, gente? Ou então ela te pede um café, você já leva um café com uma água com gás. Porque se você toma um pouquinho de água com gás, você melhora o paladar para tomar o café com mais prazer. Entenderam ou não? Então você tem o proativo. O proativo é aquele camarada que tem capacidade de perceber. Por exemplo, ele viu que eu cortei, eu não falei nada para ele. Ele já foi lá, pegou a tesoura, pegou o negócio, cortou, arrumou. Você não é proativo, não, você é puxa-saco. Aqui você não fala isso dele, não. Chegou minha equipe de volta. Tô com a minha equipe em alta aqui. A minha equipe tá em alta. Minha equipe tá em alta aqui, dá licença. Ai, ai. Uma coisa, pelo menos, ele vai ganhar sempre do seu lado, amor. Na hora de chegar doce ele não gosta, né? Aí vai ficar só eu com o Rude mesmo nessa manta aí. Aleluia. Rude é meu amigo, né, cara? Não tem nível. Então, o que acontece, ó? Há uma diferença do proativo e do pau-mandado. Só que quando a gente traz esse conceito que veio também da Bíblia Sagrada, a gente começa a entender a diferença daqueles que são perceptivos e daqueles que não são perceptivos. Aqueles que observam os detalhes e aqueles que não observam. E Jesus chegou num camarada assim e falou para ele assim, tu és um israelita em que em ti não há variações. Para quem que Jesus falou isso? Que isso, gente? Alguém está lendo a Bíblia, não é possível. Natanael. Ou seja, Natanael significa Natan, olha, Natan é aqueles que glorificam a Deus. O presente de Deus que glorifica a Deus. Olha que legal, hein? Na realidade, a pronúncia era Natanael. A pronúncia correta. Nem é Natanael. Natanael. O correto é Natanael. Ou seja, gente, o que eu preciso guardar dentro do coração? Jesus fala para esse camarada assim, isso, e de repente ele olha para Jesus e fala assim, mestre, o quê? E mestre, tá doido? Só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você já está dizendo que eu sou seu mestre? Ana Letícia. Ou seja, se você conseguir me perceber tão fácil assim, então coisas maiores você vai ver. Entendeu? Tudo que a gente precisa está ali, gente. Entenderam como é que funciona? Então, ele conseguiu perceber mais rápido e mais fácil do que as pessoas. Por isso, coisas maiores ele teria o privilégio de poder enxergar e observar. Entenderam, gente? Entenderam com todas as letras ou não? Então, o que eu preciso que vocês guardem dentro do coração? As pessoas, elas não percebem que Deus é um Deus detalhista, ou você poderia chamá-lo de perfeccionista. Algumas pessoas que têm um pouco mais de consciência sobre a linguagem psicológica, ao me ouvir dizer isso aqui, vai dizer, nunca diga isso. Detalhismo ou perfeccionismo é uma doença. Queres dizer que Deus é doente? Doente é quem diz uma coisa dessa, talvez. Talvez. Deus o Pai é um ser extremamente detalhista e perfeccionista. Ele é um ser equilibrado, que ama detalhes, ama muito detalhes, tanto que a perfeição vem dos detalhes. Por que existem casas que valem 5 milhões de reais e casas do mesmo tamanho, com o mesmo espaço, que não valem tudo isso? A riqueza dos detalhes que fazem a diferença das coisas. O material usado também, mas não adianta você colocar um porcelanato numa sala como essa se ele não estiver perfeito. Se ele não estiver perfeito, ele é horrível, ele é feio. Aquilo que era para ser um luxo vira um desagrado de se olhar o tempo todo. Vocês conseguem entender? O Pai conseguiu fazer uma coisa maravilhosa comigo e com vocês. O Pai criou um rosto não simétrico que fica legal. Pessoas simétricas hoje não são legais. Elas são diferentes, elas são estranhas.
Se você pega um rosto de uma mulher que é extremamente bonita e deixa completamente simétrico, ela fica feia. E ele conseguiu essa graça. Algumas pessoas que foram arrebatadas da terra e foram aos céus, elas disseram, gente, as pessoas na terra não sabem o que é perfeição. Nós olhamos hoje paisagem, nós achamos aquilo incrível, mas quando a gente entra lá, a gente vê algo absurdamente além do que é incrível, de tão perfeito e incrível que é, porque ele é assim. Lendo os textos antigos, até dos detalhes com Jesus, você vê o quanto que ele é detalhista, o quanto que ele percebe nos detalhes. Chamando agora para o nosso tempo, conforme você começa a se relacionar com o Pai, uma das grandes características que você percebe é a riqueza de detalhes, que ele começa a invadir seu coração e te alcançar. Como ele é detalhista, como ele acerta exatamente no alvo, como ele realmente faz aquilo que você precisa. Isso é muito precioso, gente. É uma coisa assim que você para e você fala, gente, como é que ele sabe disso tudo e como é que ele consegue? Porque esse é o plano de operação dele. É assim que ele funciona. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, o relacionamento ele jamais vai funcionar se nós não conseguirmos perceber as coisas. Literalmente. A gente já vai falar de rejeição e de identidade. Se nós não aprendermos a perceber as coisas, nós não vamos conseguir perceber que ele está ao nosso redor o tempo todo tentando se relacionar com a gente. Esse é o grande detalhe e o grande ponto que a gente precisa observar. Olha para você que coisa interessante. Como que você vai saber se ele está fazendo coisas para você, sendo que ele trabalha em detalhes sutis? Pensa. Ele pode estar fazendo algo para você agora que você não consegue perceber. Vamos lá, tenta perceber uma coisa que Deus está fazendo para você agora, nesse exato segundo. A chuva, digamos, hoje passou o dia chovendo, né? Uhum. E justamente, praticamente no horário de nós virmos pra cá, tipo, eu venho a pé. Uhum. Então, se fosse pra mim vir a pé na chuva, eu não vinha. Parou a chuva, você pode vir. Isso é lindo. O que mais? Ah, não é coincidência. Essas coisas acontecem. Esse é o problema do almático. Todo ser humano almático se torna insensível, imperceptível, mal agradecido e endurecido. Cético. Não crê em nada. Pessoas assim têm muita dificuldade de se relacionar com Deus. Se elas não desejarem mudar o coração delas, elas vão ter muita dificuldade de reconhecê-lo. Pessoas que têm essa estrutura não conseguem reconhecer Deus. Quem entendeu? Então, a gente faz os detalhes de Deus como coincidências, né? Exatamente. Ou seja, ele trabalha com detalhes sutis. Sutis. Mas ele sempre faz questão de demonstrar que é ele que está fazendo as coisas. Pensa uma coisa bem interessante. Se Deus fosse brincar de pique-esconde com você, a primeira coisa que ele ia fazer era se entregar todo o tempo, porque ele não sabe se esconder. E ele não quer se esconder. Só que o problema é que a gente espera algo catastrófico o tempo todo. Só que a gente perde a oportunidade de ver que ele não precisa fazer algo catastrófico. Ele está fazendo algo sutil o tempo todo, 24 horas por dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Por isso que hoje o ser humano almático prefere cultos, onde existam manifestações sobrenaturais, porque eles precisam de algo que sejam na cabeça deles tangível. E eles deixam de experimentar realmente o que é a realidade de Deus e o que é Deus te invadir educadamente com o amor dele, que é absurdamente maior do que qualquer coisa que a gente possa experimentar. Acho que a gente misturou muito o natural com o sobrenatural. A gente taxou coisas sobrenaturais como normais, naturais, porque acontecem o tempo todo. Exatamente. Banalização. Isso também é uma atitude almática. É normal um cara que ficou apaixonado por uma mulher o tempo todo, casar com ela. No começo ele dava flor, levava para andar de helicóptero. Hoje nem para andar de bicicleta mais ele leva. E flor só no dia que ela morrer no caixão que ele vai pôr. Vocês entendem? Isso é comum acontecer por pessoas almáticas. Essa é uma estrutura completamente almática e problemática. As pessoas têm esse problema por estarem vivendo uma estrutura almática o tempo todo. Vamos lá, tentem perceber mais alguma coisinha aqui, vê se vocês conseguem. Tchan, 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 tchan. Parou de chover só para vocês caminharem. O que mais? Eu queria caminhar o dia inteiro na praia e parava aqui em Garuá. E antes da noite agora, a gente olhou pra fora, parou. Vou pra fora. Para dar uma voltinha na praia. Quando eu estava quase chegando em casa, até que
começou a chover de novo, tá vendo? O que mais? Vamos lá. Vamos lá, quem tá vivo, pelo amor de Deus, respira. Hoje eu tava com vontade de comer chocolate depois do almoço e não é, agora não tá sendo todo dia que a gente tá comendo chocolate. Exatamente. Quando eu cheguei ali tava sendo meio direto, nossa, todo dia comendo. Agora não tá sendo todo dia, hoje eu tava com vontade de comer chocolate. E tinha. Tinha chocolate ali, eu jeito de... Chocolate pra mim. O que mais? Vamos lá. Você gosta muito também. Algum detalhe que aconteceu com você hoje, pra você poder perceber que aconteceu alguma coisa ao seu favor. Posso começar? Já tá todo mundo falando. Chegou atrasado. Isso aí é um som da Ana, isso aí. Não. Chega participando, igual a Ana. A Ana dormiu, acordou, interagindo com aquela maior facilidade. Então, Na você última. é chuva sem nuvem. Com sol. Chuva sem nuvem. Mais ou menos assim, cara. Eu tenho foto. O céu tava com solzão. Foi bem, um dia, ontem à noite eu parei com parece que foi legal quando acontece aqueles sinais assim, sabe? Deus mata com chuva, pô, seria tão interessante acontecer amanhã, né? Aí beleza, eu entrei no avião e tudo mais, aí teve uma que eu lembrei, eu falei, pô cara, eu gostaria tanto que Deus me desse um sinal com chuva. Foi um solzão, cara, o sol comendo solto, eu olhando pro sol, aquele céu limpinho assim, azulzinho. Aí eu olhei pra janela, eu pensando. Aí eu olhei pra janela, começou a dar um chuvisco na janela. Eu falei, não, velho. Aí eu cutuquei ela e falei, tá chovendo? Falei, tá. Aí eu falei, não tem ninguém com a mangueira pra cima molhando o avião aí não? Ela, não, tá chovendo lá no chão, eu olhei. Você tem certeza, velho? Não tem nuvem aqui. Porque, tipo assim, pra ter chovido, a nuvem tava só em cima do avião. Porque dos lados só tava céu aberto. Aberto, azulzinho, cara. Eu tirei foto, eu falei, não é possível, cara. Tu chegou a ver a foto no Não, não Facebook? vi, não vi. Deixa eu Não vi. ver aqui. Hoje também, a hora que eu fui sair da pousada, vindo pra cá, tava uma garozinha meio grossinha. Eu perguntei se pra querer que eu esperasse eu viesse. Ele falou assim que Aqui, ó. era pra vir. O céu azul, o sol lá na minha frente e chuviscando. Sem dúvida. Vou passar pros imagens. Aí que era pra vir. Cara, aí eu falei, ué, a nuvem tá só em cima do avião então, cara, se tá chovendo. Eu falei, não, tem alguém chacoalhando a mangueira aí, molhando o avião, velho. Dá uma lavadinha antes de viajar, né? É básica. A galera não lava antes de viajar, assim que eles fazem. Só que aí eu olhei e, tipo assim, num raio bem distante, tava o chão todo molhado. Falei, rapaz, se isso for uma mangueira, foi um mangueirão, viu? Nem de bombeiro faz aquilo, velho. O chão todo, a pista inteira de pousar avião lá, molhado. Eu falei, rapaz, é legal, pô. O que mais? Quem conseguiu perceber alguma coisa hoje? Quando eu tava contando aí, andei, acho que não deu meia quadra, praticamente parou a chuva quase. Tava uma garosa, ficou bem fininha assim, ela tava bem grossa. Se eu chegasse aqui, acho que ia chegar meio molhadinho. Aí ela ficou quase bem fininha, cheguei aqui quase nem tava magrão assim, flezinho por cima assim. Pois é, percebi uma coisa agora. Hum. O trânsito tava bem calmo hoje. Eu tava com o maior medo de ter bastante trânsito e Chega atrasado. chegar atrasado. Eu nem consegui chegar. Enroscando em alguém por aí. Tava muito Já percebeu que o trânsito já deu uma melhorada. Isso é ótimo. Aqui é um fato o trânsito. O que mais? E o GPS funcionando direitinho. Não travou? Ai, ai. Sim, olha. Na hora que eu fui tomar café, eu ia tomar suco de laranja, mas o pai avisou que seria muito ácido naquele horário, que ia ficar desconfortável com o salgado que eu ia comer lá no aeroporto. Aí ia ficar aquele, tipo, sabe quando você sente a barriga cheia de líquido, sabe? O negócio Não vai. digere direito. Aí mandou tomar chá mesmo, que era melhor. E eu não gosto daquela sensação, detesto. Ele não mandou, né? Ele pediu. A gente cria aquele hábito de falar mandou. Aí fica aquela sensação chata, aquela barriga cheia de líquido, sabe? Aí eu tomei o chá e não tem problema nenhum. Normal. O que eu gostaria que vocês percebessem, gente, que a mesma realidade que Adão e Eva viveu continua existindo no dia de hoje. A diferença é que a estrutura almática que existe dentro da gente vai nos tornando completamente imperceptíveis, gente. Imperceptíveis. Isso me preocupa. Isso aí, você entendeu? Isso me preocupa muito porque, puxa vida, cara, eu tô dentro de um local onde existe alguém. Dá pra vocês imaginar alguém vivo, real, de verdade, parado aqui assim na sua frente
ele está o tempo todo prestando atenção no seu pé, o tempo todo prestando atenção na sua calça, prestando atenção em você, se você está se sentindo bem, se você não está. Você consegue perceber isso ou não? Adão e Eva viviam pelado, nu pelado com a mão no bolso. Você tem noção disso? E eles estavam lá, peladão, joinha. Por que eles estavam pelados? Por que vocês acham que ele estava pelado? Mas por que não tinha necessidade de roupa? Então significa que estava na temperatura ideal e perfeita para eles, de manhã, de tarde, de noite. Não é isso? O nível de bactéria, fungo e tudo mais, tudo certinho, porque não ele deveria, por mais que a temperatura fosse normal, mas se houvesse algum tipo de desequilíbrio de bactéria, vírus, alguma coisa assim, sabe? Parasita, eles iriam precisar de algo para proteger a pele deles também. Ou seja, eles não tinham cortador de unha. Imagina o tamanho que não ficava a unha deles, hein? O que será que acontecia Não nessa tinha época? condicionador. Como é que Adão fazia agora? Imagina, gente. Esse Ele devia... pH incrivelmente perfeito para os cabelos. Imagina o brilho do cabelo de Eva. Não tinha pedra no Rapaz, chão. eu acho que ela puxava o cabelo assim, encostava e penteava olhando pra ele assim, ó. Tão brilhante devia ser um espelho. Pensa pra você ver como que era, tirando as brincadeiras de lado, como que era incrível. O pai cuidava da temperatura corpórea deles, mantendo estável o tempo todo. A gente precisa cuidar da pele, cuidar dos dentes, cuidar do cabelo, cuidar disso, daquilo, eles não tinham nada disso. Mas por que nós precisamos dessas coisas tudo hoje, hein, gente? Eu perguntei pro pai uma vez como é que foi gerado algumas coisas e ele começou a me falar sobre como foi gerada a sociedade atual. A sociedade atual foi criada em cima da falta do relacionamento com Deus. Ou seja, quando Adão e Eva perderam o contato, perderam o relacionamento com Deus, eles ficaram sem ter o que fazer. E quando nós não temos o que fazer, nós caçamos alguma coisa para matar o dia, para matar o tempo. Então eles começaram a montar a agenda deles diária. Hoje estou fazendo isso, amanhã estou fazendo isso e isso, depois da manhã estou fazendo isso e isso. E começaram, no final das contas, a fazer um bando de coisa. E sabe o que mais me deixou intrigado? Que esse tipo de hábito deles foi fazendo com que eles tivessem um dia cheio de coisas para fazer. Que Deus não participou, não inspirou, não conduziu e partiu deles somente sozinhos. Por isso que hoje nós temos o fluxo do dia. Quem trabalha sabe o que eu estou dizendo. A hora que você vê, já foi o dia todo, você nem viu. E a proposta é justamente isso. Te entreter ao certo ponto que você nem perceba o que você está fazendo, cara. A hora que você vê o dia acabou, você não dorme, você desmaia, desliga. Vocês conseguem entender? Eu não sei para qual caminho você está andando, onde você vai chegar assim, no desenrolar desse pensamento. Mas uma coisa que eu percebi também, e que é um motivo da gente não perceber os cuidados de Deus, é que eu acredito que ela se frustrou de Deus. Por isso que ela deixou esse cuidado de lado. Por exemplo. Percebeu, eu estava pensando assim, esses dias. Porque é um fato, a frustração é ela que alimenta o desejo de pecar, o desejo de fazer algo que Deus não gosta. De ter uma ação de protesto. Isso. É ela que alimenta essas atitudes de rebeldia, fazer coisas contra Deus, entende? De tampar os olhos para enxergar o que ele está fazendo, entende? De querer enxergar as coisas que vêm dele, sabe? É como se a gente tentasse apagar a figura dele por causa das frustrações. Isso eu percebi na prática, aí depois eu observei isso em alguns lugares da Bíblia, que é o caso daquele lá da Marta e Maria, não sei se tu viu lá no grupo. Sim. Achei bem interessante aquela situação da Marta lá. E Eva, o que ela fez? Só faltou você contar lá, né? Sua cagada me aduba, essas coisas você não conta lá. Né? Essas Essas coisas só aqui, né? Essas coisas você não conta lá. Eu falei pro Vinícius, você é tão terrível, cara, que suas cagadas me aduba. A frase mais profunda que eu ouvi. Ai. Tem mais de 2 anos já. Gerador de definições, né? Aí é o seguinte, o que eu pensei? Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, certo? E agora pensa comigo. Eva aparentemente acreditava naquilo.
Até que o diabo chegou e disse pra ela assim, sabe por que ele falou pra você não comer daquele fruto? Porque se você comer daquele fruto, você vai ser semelhante a ele. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal e tal, aquela coisa toda, uma queixadeira. O que aconteceu? Aí eu pensei assim, o que levou ela a acreditar na serpente? No mínimo porque ela criou uma expectativa de que ela, naquele momento, ela tinha uma expectativa de que ela era semelhante a Deus. Sim. Aí chega o diabo e fala que ela não é. Frustrou a expectativa dela. Tipo, poxa, eu não sou. Tá entendendo? A primeira coisa que ela fez, foi o primeiro ato de rebeldia contra Deus. Então aquilo que ele falou para não fazer, eu vou fazer agora. E a partir daquele momento eles deixaram de lado o cuidado do pai. Eles deixaram de ser cuidados. Entende? Porque a expectativa dela foi frustrada acerca de Deus. Faz muito sentido. Entende? A partir daquele momento acabou tudo. Acabou o cuidado, acabou a comunhão e acontece até o dia de hoje. Em cima até dessa dissertação, hoje nós temos que cuidar de nós mesmos, porque afinal de contas nós abandonamos o cuidado do Pai. Nós assumimos a postura de pais de nós mesmos. Por isso que hoje, se nós não comprarmos as coisas, não fizermos as coisas, é como se nós não fôssemos cuidados. Por isso que hoje o espírito de rejeição ele é tão potente no meio das pessoas. Antes eu do que ele. Eu preciso cuidar de mim, porque se eu não pensar em mim, ninguém vai pensar em mim. Todas as pessoas que pensam por exemplo, todo tipo de pessoa que pensa em todo mundo e não pensa em si, é taxado de bobo. De qualquer coisa. E o pior de tudo, as pessoas ainda pegam no pé dela, pô, tem que aprender a pensar no você, rapaz. Tá doido? Fica aí gastando dinheiro, fazendo um tanto de coisa com todo mundo e não pensa em ti. Tá aí morrendo, ficando sem saúde, não tem roupa a vestir. É assim, não é? Só que o problema está justamente aí. A gente foi perdendo a nossa identidade, quem nós somos, e fomos, cada dia que passa, sendo influenciados por esse governo que começou a influenciar a Eva. Esse governo que começou a bagunçar as coisas de verdade. E a falta de identidade faz isso. Wagner, qual a diferença de Adão e Eva e de Jesus? Eu já vou dizer para vocês aqui 2 segundos. A primeira delas já é: Adão nasceu grande, Jesus nasceu pequeno. Isso muda muita coisa. Gente, vocês não têm noção quanto que isso muda. Meu Deus do céu, como que isso muda? Isso muda demais. E uma das coisas que me preocupam demais, assim, gente, é que, tipo, pensem pra vocês verem. Eva não precisava cuidar do cabelo, não precisava escovar os dentes. Ela não precisava passar creme nos pés. Ela não precisava passar batom, ela não precisava passar isso, passar aquilo, passar não sei do que mais para onde, passa anti-rugas, e usa os produtos da Mary Kay, a propaganda, e usa, ninguém me dá nada, mas tá bom, usa aquela coiseira toda e faz todo esse procedimento todo que precisa. Hoje nós precisamos. Eu aprendi uma coisa, gente. Quando a realidade de Deus chega dentro de nós, a primeira coisa que ele faz é alterar seu físico. A primeira coisa que ele faz é cuidar do seu interior. O cabelo das pessoas começa a melhorar, a face das pessoas começa, a pele das pessoas começa a melhorar, tudo começa a melhorar gradativamente conforme a realidade vai aumentando dentro de você. Por quê? Porque você passa a voltar ao estado original, você passa a voltar ao estado do jardim de novo. E a pessoa deixa de viver a realidade da alma dela. Exato. É justamente a realidade da sua alma que define seu exterior, coração, alegre, como o seu rosto. Eu vou dar uma apertada aqui, embora não é hora da gente dar tanta apertada, senão eu vou dar umazinha de leve. Queridos, o seu interior determina o seu exterior. Isso é um fato incontestável, incontestável. Aquilo que você acredita de si mesmo, já diz Provérbios, é aquilo que você vive, é aquilo que você é. Quando eu passo, eu lembro que até antes de eu conhecer, começar a me envolver com Jesus, eu lembro que na academia de musculação eu conseguia queimar gordura com pensamento. Eu parava e começava a falar, eu estou queimando gordura. E eu forçava isso dentro da minha mente e começava a queimar gordura. E começava a ficar mais definido quando eu malhava. Agora, daqui 3 dias, eu vou receber 15 mil e-mails. Me ensina a queimar gordura com a mente. Ou seja, não, imagina. Curso Queime Gordura com a Sua Mente. Bom, então, tipo, esse é o ponto das coisas que nós precisamos observar.
Quando a realidade interna, quando a realidade do Pai começa a ser tangível dentro do meu interior, essas coisas elas já passam a acontecer. É como se nós percebêssemos um ser que está aqui o tempo todo cuidando do conforto da sua perna, vendo se a posição para você está boa, se as coisas estão interessantes, se você está se sentindo bem, se o gosto da sua boca está gostoso, se o seu cabelo te agrada quando você olha para ele, se aquilo que você está fazendo realmente é bom do jeito que precisa ser. Vocês entendem, não? Consegue entender? Então, tipo, isso tem de suma importância, gente. A gente parar e perceber e entender de verdade. Só que, como nós viemos de uma estrutura almática, a gente passa com todas as letras a se tornar imperceptível. E isso é muito ruim, gente. Extremamente muito ruim, eu vou dizer por quê. A gente não percebe coisas que são muito preciosas para nós. Eu vou fazer esse exercício de novo, que chegou mais algumas pessoas aqui. A paz do Senhor, minha irmã. Aleluia. Levante suas mãos. Diaconisa Ana está aí agora com a gente. O que eu preciso que vocês entendam? Como que eu vou me sentir amado se eu não percebo nada de quem me ama? Como que eu posso... Eu vou melhorar essa frase. Como que eu posso me sentir amado se eu não consigo perceber o amor em atitude de quem me ama? Uma das frases mais famosas do mundo, dentro dos filmes, dentro das novelas, dentro de tudo que você pode imaginar é: você me ama? É claro que eu te amo, Jack. Aí começa: então prova que você me ama. Ela vai lá e pula da montanha e morre. Sabe, cara? Ou seja, você vai ver, Jack, nos encontraremos nos céus. Sabe? Tipo, a pessoa, ela passa literalmente a ter que... Alô? Quem está falando? Ai. O que a gente precisa? Eu só fico com vergonha, não, irmão. Essas coisas acontecem com as melhores famílias. O que a gente precisa guardar dentro do coração, cara? Puxa vida, o amor na cabeça das pessoas é uma prova, é uma atitude. Tá, tudo bem, na Bíblia também é. O problema é que a gente usou uma estrutura almática para poder extrair isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu é verbo. Então o amor está completamente arrolado a uma atitude. Agora, como é que você pode perceber o amor de Deus se você... Como é que você pode ser amado por Deus se você não percebe as atitudes dele? Os cuidados dele, que são nas sãs sutilezas, naquele detalhezinho minúsculo. Você entende isso? Como é que você vai perceber o amor dele se você não consegue perceber os detalhezinhos minúsculos? Oh, Deus não me ama. Você não quer enxergar o amor dele? Como é que você quer falar que ele não te ama? Não, eu nunca senti o amor dele. Você vai sentir de que jeito? Você não para perceber o carinho, o amor dele o tempo todo? Aí as pessoas precisam do poder de Deus. Porque no momento que o poder de Deus toca elas, aí elas abrem o coração delas para poder se sentirem amadas por Deus. Só que engraçado, é aquele amor por dose homeopática. O poder de Deus não vai ficar no seu corpo 24 horas por dia. É claro que algumas pessoas mega espirituais vão escutar esse áudio agora e vão falar: não, você está errado, irmão. O poder de Deus, ele mora dentro de mim. Esqueceu o que está escrito lá em Colossenses? Porque nele habita a plenitude do poder de Deus. Aleluia. Só que o poder de Deus nunca foi instrumento de amor para Jesus. Foi ferramenta para que o amor do Pai alcançasse as pessoas. Jesus não precisava do amor de Deus, Jesus não precisava do poder de Deus para se sentir amado. Jesus vive a realidade do Pai. Vocês entendem? Quem não tem a realidade precisa caçar com gato. Vocês entendem? Quem não tem a realidade precisa caçar com gato. Precisa de alguma coisa que lembre de Deus. Vocês conseguem entender? É aquela frase assim, ó: Deus é fiel. Eu preciso ler aquela frase para lembrar que ele existe. Mas eu não consigo olhar no espelho e lembrar que Deus existe olhando para mim. Vocês entendem, não? Cara, então por isso que Jesus falou: amarás teu próximo. E pensa bem, a chave para a ignição do amor não é o reconhecimento? Sim. Então, se você não reconhecer, parar para observar e reconhecer o amor do seu próximo, não... Um dos princípios, Vinícius, do reconhecimento é a percepção. Eu não sabia disso até um pouco de tempo. Certo? Ele está sendo nosso próximo. Mas não adianta nada se a gente não parar para amar, reconhecer ele.
fazendo. O problema é que a gente tem um conceito, como eu falei para todos vocês, vou dizer uma vez mais. Quer viver a realidade com Deus? Então desfaz das suas expectativas e desfaz dos projetos das suas expectativas. Sabe? Não, Deus, ele é assim. Deus, ele é assado. Como é que você sabe? Foi ele que te disse? Não. Então para. Como é que você pode falar de algo que você não sabe? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Isso aqui eu vivi muito, 10 anos. Não, o Espírito de Deus, ele é desse jeito. Você ouve o Espírito Santo? Não. Então como é que você sabe? Você já viu ele? Também não. Então como é que você sabe? Não, porque ele é em base do quê? A Bíblia não diz, você não ouve, nunca viu. Então como é que você sabe? Vocês entendem? Aí, gente, desculpa a frase que eu vou dizer. Se eu dependo do que as pessoas dizem para saber quem Deus é a mesma coisa de fazer filho com o bingolim dos outros e dizer que é meu filho. Vocês me entenderam ou não? Ai, Wagner, que frase difícil, mas você entendeu. O importante é que você entendeu. Vocês entendem? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Então, uma das grandes chaves é a percepção. Você nunca vai conseguir reconhecer Deus se antes você não aprender a perceber os detalhes. Nunca. Vamos lá, mais algumas coisinhas de hoje. Você está sentado numa cadeira dura? Tá? Tá duro aí o lugar que você senta? É ruim? Maciozinho. Você consegue perceber que alguém pensou... Você consegue perceber que alguém pensou em você para que isso acontecesse? Ah, não consigo não. Estou conseguindo agora que você falou. São tantas coisas pequenas, são tantas coisas minúsculas. O problema é que nós temos o espírito de Shakespeare. Nós temos o espírito de grandeza, o espírito de loucura na cabeça, o espírito como é que chama? De efeitos especiais, o espírito de Hollywood, o espírito de um negócio muito grande que não precisa. Absolutamente não precisa. Você nunca vai conseguir perceber uma coisa muito profunda se você não primeiro aprender a perceber as coisas pequenas. Consegue entender? A Bíblia diz dos rabiscos. Se a gente não aprender a perceber os rabiscos, as coisas pequenas, os detalhes, você não vai conseguir perceber e ser impactado pelo amor de Deus. Eu lembro de falar com Deus assim, Deus, olha, eu não consigo entender. O Senhor falava com Isaías, quase que 5 páginas. Como é que o Senhor fala 8, tudo bem, tchau, meia dúzia de palavras e acaba? A maioria das experiências que eu tive com Deus, os pontos de registro que eu tive, duraram 15 segundos, 20 segundos, 40 segundos. As minhas experiências são iguais aos sonhos da Ana. Minha esposa, ela deita, 10 segundos dorme, a hora que ela abre o olho, ela já conta uma história de 2 dias e meio. Cara, tem fundo, tem enredo, tem cenário, tem tudo. Agora pensando bem na negócio das páginas lá de Isaías. Como não se ouve uma voz, mas sim um sentimento, vai ver que aquilo durou 30 segundos para ele. E ele tem que escrever todo o sentimento que o pai colocou no coração dele. Mas aí que tá o grande tier do negócio. A maioria das experiências que eu tenho, eu não consigo, menos de 2 horas, falar elas, eu não dou conta. E com aquilo que eu acredito que eu consigo fazer hoje, que é falar um pouquinho. Imagina uma impartição. Exatamente, as impartições é a mesma coisa. Um assunto, As impartições e o sentimento informativo é a mesma coisa. Ela desce 2 segundos para se explicar. Aí que vem um ponto. Quando esses detalhes eles se manifestam dentro de você, você já consegue, cara, você já tem noção daquilo que você precisa dizer. Só que isso durou muito rápido. Você tem muita coisa para falar. Extremamente muita coisa para falar. Imagina, eu fiquei 4 meses trancado dentro de um quarto, né? Tem um pouquinho de coisa para falar, né? E é esse que é o ponto crucial. Então nós passamos a nos tornarmos imperceptíveis. A gente não percebe que você tem um lugar para sentar, algo para comer, algo para fazer, e assim subconsequentemente. Vocês entendem? A gente não consegue perceber que a gente tem um tênis para pisar, a gente não consegue perceber sobre saúde, a gente não consegue perceber sobre milhões de coisas que ele tem feito detalhadamente todos os dias. Todos os dias. O Thiago subiu hoje lá, encostou num fio, era para ele ter tomado choque, ele nem percebeu, ele não tomou. Eu fiquei quietinho, não falei nada. Mas tá aberto, pô. Você tava com o fio desencapado nas suas costas. Ah, sim. Você deu uma encostadinha, se incomodou um pouco, mas tava lá, continuando lá com o fio desencapado nas suas costas, você não tomou choque. Entenderam? Então, tipo, um dos grandes segredos da realidade de Deus é você realmente começar a aprender a perceber.
Como é que você vai se sentir amado se você não percebe as atitudes que ele faz? Enquanto você está esperando o espírito de Shakespeare, ele quer continuar sendo seu pai na sutileza dos detalhes. No dia do meu aniversário, o pai dela estava fazendo um churrasco pra gente. Ele estava lá, e bota sombrinha, e bota não sei do que, e bota não sei de onde, aquela chuvaiada toda, aquela coiseira toda. Eu fui junto com ele me escondendo da chuva ainda. Beleza, a chuva lá caindo. Aí ele pediu pra eu fazer uma carne. Aí ele começou a brincadeira. Eu falei, puxa, hoje é meu aniversário. Eu amo chuva. Chuva é um sinal pra mim, sempre foi. Eu amo a chuva, só que, poxa, eu tô esperando... Thank you. Só que agora, pra você ver como é que é detalhe, tá vendo? Eu queria uma blusa, eu segurei a blusa tranquilo. Há 2 segundos atrás, eu pensei, eu tô com frio, cara, mas não vai dar pra eu parar pra ir lá. Aí ela esqueceu da blusa, lembrou agora, foi pegar pra mim. Como é que eu vou esquecer disso aqui? Não, eu tô esperando um Titanic. Não, eu tô esperando meu pai, que faz isso detalhadamente todos os dias, de manhã, até de tarde, até de noite, de madrugada, tudo quanto é horário. Vocês entendem? Essas coisas são tremendas demais. Às vezes eu tô com pressa, eu preciso passar, os sinais vão tudo abrindo. Sabe? Eu já vi sinal abrir fora do tempo. Na minha cidade eu estava acostumado com sinais. E eu sei que abria esse. Desculpa, esse. Esse nunca abriu primeiro. Abriu esse aqui, falei, vai abrir o outro. Eu vim passando de carro, abriu esse aqui. Falei, nossa, agora não vai dar. Tum, abriu o meu. Mas tinha que abrir aquele lá primeiro. Várias vezes ele fez isso. Aí, eu parado, fui fazer a carne. O pai dela estava ali, tomou chuva, todo mundo tomou chuva. A hora que fui fazer a carne, que eu saí daqui, que eu entrei ali dentro, falei, ai. Cadê o guarda-sol? Tirei, não tá chovendo mais. Parou de ver. Falei, é muito carinho, cara, só pra eu não tomar chuva na hora que eu fui fazer um negócio. Nossa, tadinho do meu pai, o bicho é careca, você ainda tem cabelo dele. Pelo menos absorve um pouquinho, né? É muito detalhe, cara, é muito detalhe. Nós saímos daqui chovendo. A hora que a gente saiu ali fora, não tava chovendo, só pra gente poder entrar dentro do carro. Entramos dentro do carro, chegamos na esquina, começou a chover. Aí ele fez aquele cenário incrível de coisas maravilhosas. Nós chegamos na frente da casa da Júlia, chovendo o tempo todo, e aquela chuva... Quando começou a cair a chuva, eu falei, isso, a chuva tá diferente. Ela caía no vidro, pra mim ela caía no vidro diferente. Eu amo chuva, amo relâmpago, amo trovão, essas coisas todas. Amo lua também, tudo que ele faz. Mas eu sou fascinado nos trovões, né? Aquela negócio rasgando. Ai, pelo amor de Deus, gente, aquilo é maravilhoso demais. E na hora que a gente chegou na casa da Júlia, foi uma coisa engraçada. A primeira coisa que eu pensei foi na chapinha das irmãs. Falei, rapaz, vai estragar o cabelo das irmãs tudo, cara. Eu fui orando, porque eu falei, pai, hoje é dia do meu aniversário, vai dar umas fotinhas também. Ô, mano, eu não queria falar isso não, mas eu pensei no seu cabelo também. Aí eu falei, puxa, vai estragar tudo agora, cara. Mas eu falei pros meninos, e nós íamos dentro do carro, eu contando pra eles que inúmeras vezes ele fez isso. Nós fomos passear em Balneário de Camboriú. Eu cheguei, tava junto com o guri, que veio de fora também, veio sei lá, pra lá também, das bandas lá, não sei onde é, que é o irmão Marcel. E eu falei assim, pai, é o seguinte, eu não quero ficar tentando me aparecer pro menino, mas, puxa, nós vamos ter que sair daqui, chegar até na caminhonete com tudo molhado, cara. Eu não queria ir molhado, mas eu também não quero ficar tentando, pai, só porque ele tá aqui as coisas têm que acontecer, o que ele vai pensar de mim, né? Não acontece. Eu falei, não queria que as coisas fossem desse jeito. Nossa. Aí, beleza. Aí nós saímos, essa em Balneário ainda, nós saímos, cheguei na caminhonete, travesti com os meninos, entrei na caminhonete, não foi, amor? Você lembra? Entramos na caminhonete, caiu de novo. Eu falei, mas que pai lindo. Amor, mas o João lá, tá chovendo nele. Foi, ele tem o pai dele, ele que pede. Eu falei, você tava, não tava, Vinícius? No dia do Marcel, que nós fomos pra Balneário? Tava comigo no carro, pô, não tava? Aí nós chegamos no dia do meu aniversário, que também eu faço aniversário junto com ela. Ela é o único ser vivente da Terra que eu conheço que faz aniversário no mesmo dia que eu. Aí nós chegamos lá no negócio, na rua paralela, né? Uma rua do lado de cá, chuva comendo solta. Fora o cenário incrível que ele fez. Nós viramos do lado, chegamos no lugar, chovendo ainda. O João percebeu que estava chovendo, saiu com guarda-chuva para receber a gente.
A segunda Ana foi só eu, né? Mas tá bom. Ai, ai. A Ana com o bebê. A Ana com o bebê, com todo mundo. O João foi guarda-chuva só em mim, né? Tadinho, o João me ama, eu amo ele. Por quê? No dia do meu aniversário. Não, pô, eu já tava lá. Ah, é? Eu Você já falei tava pra ele, lá. gente, acho que ele tinha ligado. Ah, é verdade. Foi alguém que falou isso, tá, mas tudo bem. Deve ter sido a outra Ana, então. Aí, beleza, nós chegamos lá assim, chovendo. Eu encostei o carro, chovendo, caindo água no meu vidro. O Rude do lado, do bonitinho, o Rude já na expectativa, né? Já só naquele desespero. Vai que ele vai fazer, será que ele vai fazer, não sei o quê. E eu contando pra eles dentro do carro, que ele parava a chuva, só pra não dar o desprazer da gente se molhar. É o carinho dele normal, comum de relacionamento. Beleza. Aí eu, no meio do caminho, falei, Deus, ó, vai que eu tô falando pra eles aqui que o senhor para, vai que o senhor não para, né? Situação, cara, mas cara que eu vou ficar... Situação, né? Falei, aqui, quer saber de uma coisa? Pai, o senhor tá fazendo tantas coisas lindas no dia do meu aniversário, faz 4 anos que não dá relâmpago e trovão nessa cidade do jeito que o senhor tá fazendo aqui. E o senhor tá fazendo justamente no dia do meu aniversário, no dia do aniversário da Ana. Pelo amor de Deus, gente, não tem... O senhor tá fazendo tanta coisa que eu acho que é demais o senhor queria fazer mal um negócio desse. Beleza. Chegamos lá, chovendo, encostamos o carro. Aí, detalhe, assim que nós acabamos de chegar, tinha um carro na frente. Falei, pô, eu precisava daquela vaga ali na frente. A mulher estacionou com o carro ligado, tirou o carro, saiu. Eu falei, nossa, que da hora, velho. E encostei o carro, estacionei o carro, tudo bonitinho, belezinha. O Rude me abre a porta e sai. Não tá chovendo, cara! Eu fiquei de cara, falei, nossa, como, gente? Foi o tempo de estacionar o carro, tava chovendo, abriu a porta, parou. Eu falei, como assim, gente? Não tem condição. Não tem condição. Depois nós saímos, tava aquele céu estrelado, com lua, como se nunca tivesse chovido na vida. Gente, foi incrível, 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 incrível. Foi incrível, 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 incrível. Aquele dia também. Lembra que dias atrás? Eu pedi um relâmpago, pai, não, podia chegar ali na frente, eu podia mostrar, né? Até na pousadinha ali. Essa, tá falando? Chegamos andando e nada do negócio parar. Acabei de parar o carro, o Rude desceu. A hora que ele foi entrar, paramos, desceu um negócio, né? Claro, eu até o chão. Não, antes de entrar na pousada, aí eu saí, quando eu fui pegar a clareou. Aí o Rude, eu sabia que você não ia me decepcionar. Papai trovão dos meus sonhos. Então não tem como, gente. Eu não vou conseguir me sentir amado se eu não parar para ser perceptivo. E para eu ser perceptivo, eu preciso desejar, não querer, viver mais a estrutura da minha alma. Eu tenho que parar de ser almático, porque todo almático ele é... Quer mais? Quer mais? Imperceptível, duro, quer mais? Ingrato, quer mais? Insensível, incrédulo, mal agradecido. Cara, você quer ver uma pessoa ruim, você chega e faz algo com a pessoa não consegue olhar pra você, ela não consegue te dar um sorriso, ela não consegue te agradecer. Como se a pessoa não tivesse feito mais do que a obrigação dela. Gente, pelo amor de Deus, gente. Agora, quem já treina a percepção, tá percebendo tudo acontecer ao mesmo tempo. E aprende a ser perceptivo. E se ela não percebeu, a hora que ela percebe, ela volta lá pra agradecer. Quem entendeu? Ô, Michele, obrigada, viu? Eu tinha um sonho de ter um pijama igual da minha filha. Nossa, Bateu na realização. de alma hoje, né? Bateu na realização. Entendeu? Eu já comprei pijama pra ela. Nunca ficou desse jeitinho, dando pitizinho igual dele, não. Você sabe, tá ligado, né? Você comprou igual pra Não. Comprei pijama pra ela. Dos meninos também é lindo. Pijama dos meus sonhos. Vocês entendem? Então, não tem como nós vivermos uma realidade de Deus se primeiro nós não aprendemos a ser perceptivos. Um dos grandes princípios da realidade é a percepção. Não tem como eu viver o amor de Deus se eu não for perceptivo. Para você aprender a reconhecer, primeiro você precisa aprender a perceber. Se você não aprender a perceber, você não vai aprender a reconhecer. Se você não aprender a reconhecer, você não vai saber o que é amor, não vai saber o que é temor. Quer mais? Vê se o Vinícius está treinado mesmo ou não. Não vai saber o que é honra. Quer mais? Não vai saber o que é fé. Isso tá craque. Não vai saber o que é adoração. Colado há 2 anos também não pega. Ó, sem reconhecimento você não vive nada disso. O princípio disso tudo para funcionar é o reconhecimento. Sem reconhecimento não existe. Não existe. O princípio de fé é reconhecimento. Fé é reconhecimento. Não tem conversa, gente.
Esse é o conceito de Jesus. Ah, mas eu li o livro, Jesus disse isso. Ah, mas fulano, Jesus disse isso. Ah, Jesus disse isso. É isso que eu preciso entender. Se a gente quisesse usar princípio de teologia, primeira coisa que eles julgam, quem escreveu, o tempo, onde foi escrito, o tempo que foi escrito e quem escreveu. O maior dono de credibilidade é o próprio Jesus. Entenderam? Aí vem o grande ponto crucial. Para quem não é, deveria ser. Para quem não é, deveria ser. Como assim? Para quem não é o mais reconhecido, etc., deveria ser Jesus. Sim. Hoje, Jesus, eu achei engraçado, perguntaram, quem que você gostaria de ser? Eu queria ser Elias. Eu queria ser o Batman. Eu queria ser o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria ser o Paulo. Eu queria ser João. João era fera, velho. Ninguém abriu a boca para dizer... Eu ia falar para vocês essa brincadeirinha, mas não fiz. Ninguém queria ser Jesus. Não queremos, não. Antigamente, só Ninguém queria ser Jesus, cara. Foi na cruz. Vocês entendem? Então, das grandes sacadas das coisas é essa. É nós aprendermos literalmente a... Uma das grandes sacadas de verdade é essa. A hora mais gostosa que tem pra... A hora mais gostosa que tem pra rir é aquela hora que você acha que você não pode rir, não é verdade? A hora boa é essa, cara. Ela tá até chorando, a coitada, ela tá chorando, gente. Ela tá contagiando, tá pegando Se ficasse um pouquinho mais pra baixo assim, eu ia achar que você tá endemoniado. Tadinha, cara. O negócio foi bom, tá até chorando. Aqui é igual o Facebook, você tem que compartilhar pra nós dar um joinha. É verdade? Eu ia olhar pra ela assim, eu falei assim, puxa, de novo. Ai, coisa boa. Então, assim, uma das coisas que nós precisávamos aprender é isso. Bom, Wagner, eu já aprendi que eu preciso perceber. Eu já aprendi que se eu não perceber, eu também não vou conseguir reconhecer. Se eu não vou conseguir reconhecer, eu não vou conseguir ter realidade, eu também não vou conseguir me relacionar, e assim subconsequentemente. Como é que você vai se relacionar com alguém que você não percebe, gente? De que jeito? Ele tá ali mimando você o tempo todo e você não consegue perceber o carinho, o amor dele o tempo todo. Cada vez que você percebe... Ah, detalhe, tá? Realidade. Cada vez que você percebe, cada vez que literalmente você percebe o amor dele, mais um pedaço da realidade dele entra dentro de você. E mais a sua alma é tratada, mais força seu espírito tem e mais capacidade você tem de dizer não às coisas que você não quer. Você começa a se tornar isento de problemas. Cada vez que você vai absorvendo isso. Consegue entender ou não? Consegue mesmo, tem certeza? Vai, Braz. Normalmente, no conceito religioso, eu acho que as pessoas levam mais o sentir, até mesmo o poder, que na realidade a gente identifica como, poxa, Deus está tocando na gente, está vindo a gente, etc., do que a própria realização. Só que isso também é um pouco difícil de transferir essa troca, entendeu? Eu não vou sentir mais o poder de Deus 24 horas, como as pessoas talvez gostam de sentir, mas vou começar a buscar detalhes, entendeu? Tipo, Deus me amou nisso, tem aquilo. Aparentemente é sem graça, né? É, um pouco. Até a hora de você ser invadido pelo amor de Deus. Então, é a hora verdade. que a gente Você não quer nunca mais outra coisa. Pois é. Porque parece que é rotina. Tipo, isso ia ter que acontecer mesmo. Sei lá, chuva ia ter que parar uma hora. Sei lá, tipo, minha roupa uma hora é... Agora o poder aparece do nada. Você fala, nossa, que top, entendeu? Eu acho que são os dois modos de Até a hora que a pessoa é invadida pelo amor de Deus de uma forma completa, primeiro ponto crucial, os pensamentos de isso vai acontecer, era assim mesmo, são pensamentos automáticos. Então, primeiro ponto, vocês acham que vai existir um casamento entre uma alma que se parece com o diabo e Deus? Não. Sua alma se parece mais com quem? Com o mundo ou com Jesus? mais pensamentos do mundo aí que o pessoal fala.
pessoal fala. E a sua? Esse que tá falando que parece isso? Vamos lá, o que vocês acham? Abra a boca, gente, respira, vocês vão morrer desse jeito. É porque a gente também já foi meio que já programado desde criança, né? Tipo, pô, vamos esperar a chuva parar, entendeu? Parou? Beleza, parou, vambora. Alguém vai lá dar que nem no mundo do Vitor, né? Como eu tenho como exemplo, né? Desde criança ele tá ensinando já os sobrinhos lá, neto, quem for, né? Tipo, eu tenho que trabalhar, senão eu não consigo pagar o presente que eu tenho que te dar, entendeu? Não é tipo, pô, eu vou te dar um presente e ela se reconhece como amor de Deus, entendeu? É um reconhecendo o outro que tá fazendo por alguma coisa. Porque a sociedade é o que é um pedacinho que você não estava aqui. A sociedade ela foi construída assim, Tiago. A sociedade ela foi construída sem a intervenção de Deus. Por isso que eles criaram os próprios conceitos, as próprias vontades, os próprios desígnios, os próprios desejos, a própria cabeça. Eles formaram a cabeça deles desse jeito. Por isso que hoje nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos absorver a realidade de filho, ter de volta a nossa identidade. O que é identidade, Tiago? Identidade é quem eu sempre fui e nunca soube que eu era. Identidade é como Deus me enxerga. Identidade é o que Deus pensa de mim. Identidade é realmente aquilo que eu nasci para ser, mas até o dia de hoje eu não sei o que eu sou. Identidade é a realidade de um filho de verdade. Como que ele pensa, como que ele age, como que ele se move. Entendeu? Por isso que hoje choca. Quando, por exemplo, a gente foi tomar um caldo de cana e a hora que a moça foi comprar, o cara falou assim, só tem de 1 litro. Ela, puxa vida, com R$5 na mão. Eu acabei de comprar, sabia que era 9. Ela falou, puxa vida, porque ela não tem os outros 4. Na hora, eu já tô ali percebendo o tempo todo, eu, detector de servir ao pai tá aqui, tim, 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 tim. Eu já peguei, cacei a carteira, achei o dinheiro e fiquei ali esperando. Deixa eu só ver se ela é isso mesmo ou se ela tá querendo o copo. Eu posso te trazer depois? O cara, não, tranquilo, falou, não, tira aqui, ó. Ela, não precisa. O cara ficou totalmente descochado, que é como se ele achasse que eu estivesse cantando a moça. Tá vendo como é que é um choque de realidade? Enquanto eu tô tentando transferir o amor do pai pra moça, o cara tá achando que eu tô me aproveitando de uma situação pra tentar chavecar a moça. Tá entende? Aí eu falei, não, tira aqui. Ela falou, não precisa. Eu falei, não, eu faço questão. Eu quero que você saiba que existe um pai no céu que te ama. Ela, amém. Foi isso que ela falou, não foi? Primeiro você falou, não, aprendi com o papai do céu. Aprendi com o papai do céu. Depois que eu falei isso, eu falei, não, esse aqui eu aprendi com o papai do céu. Tira aqui pra mim, aqui, por favor. Aí na hora que pediu pra tirar, foi isso mesmo, Rude tá esperto. Aí eu falei pra ela assim, eu quero que você saiba que você tem um pai no céu que se preocupa com você. Foi isso, né? Aí ela falou, nossa, obrigado. Só que ela não sabia que a garrafa de 1 litro, quando você compra, vem um copo de brinde de 1 litro de caldo de cana. Aí a hora que o cara colocou a garrafa de 1 litro e mais um copo de caldo de cana, ela, nossa, hoje eu tô abençoada mesmo. 1 minuto de transferência de realidade, ela passou a perceber e já associou aquilo lá a Deus. E já reconheceu aquilo lá a Deus. Desculpa, associou não, perdão. E já reconheceu aquilo lá como um tratamento de Deus. Mal sabia ela que aquilo é normal para todo mundo. Entenderam? Mas para ela, como ganhar dinheiro de alguém não é normal para todo mundo, ter alguém para pagar para você não é normal para todo mundo, ela já pôde ter um acesso ao pai ali rapidinho. E saiu dali pensando naquilo. Vocês entendem? Eu fui junto com o Thiago, o pai me pediu para dar R$20 para um cara que ia comprar cachaça. A hora que o pai falou assim, Wagner, dá o dinheiro para ele. Eu falei, Deus, eu não vou dar dinheiro para o cara tomar bebida, né? Eu falei, mas peraí, eu tô criando uma figura de quem o senhor é. O senhor sabe o que o senhor quer fazer, o senhor sabe como as coisas funcionam e tá na hora de eu começar a parar de deixar de ser religioso. O senhor sabe como as coisas funcionam. Jesus disse, dá aquele que te pede. Ele não disse o que você tem que dar e nem o que tipo de pessoa você vai dar e nem aquilo que a pessoa está te pedindo. Vocês entendem? É muito importante vocês entenderem isso aqui. Depois que nós temos filhos, a gente entende isso. Às vezes a criança quer algo. Por mais que seja ruim para ela, é o que ela está querendo naquele momento. E às vezes é necessário que ela receba aquilo. Vocês entendem? Entendem? Boa noite, bem-vindo. Olá, bom dia. Entenderam? Agora, olha para você ver que interessante. Eu peguei os R$20 dei para ele e falei, cara, isso aqui é um presente de Deus para ti. Ele, Deus me mandou dar 20 conto? Só isso. Pior que ele não fez cara de só, não, fez cara de muita coisa. Aí eu peguei e dei 20 pila pra ele. 20 conto? Deus me deu?
Pô, cara, agradece Deus pra mim. Alô. Fala, o Thiago tava junto comigo, nós vamos encher a cara de tubaína. É um guaranazinho gostoso. Acabamos de sair, o cara saiu na porta. Pô, velho! Ô, olha aqui! Deus me deu 20 conto, cara! E foi contar pros caras, os amigos dele. Foi contar pros caras na hora. Eu falei, puxa vida, quase que eu roubo o cara. Às vezes o camarada nunca teve um momento de perceber que foi Deus que fez algo pra ele. Naquela hora eu chamei a atenção dele, falei pra ele quem tava fazendo, eu ajudei ele a perceber que tinha alguém cuidando dele, quem entendeu? Que afinal de contas hoje tudo é ironia do destino, tudo é natural, tudo é coincidência, tudo flui como o fluxo do universo, do deambular da natureza, aquela coiseira toda. E a gente não consegue perceber que tem alguém tentando cuidar da gente como ele sempre cuidou das pessoas. O que mais me parte meu coração hoje de pensar é que... Misericórdia. Gente, na realidade acabou já, mas tá bom. Mas eu vou tentar fechar isso aqui. O que mais me parte meu coração hoje é pensar que existe alguém... Ai, gente, vou segurar que senão eu vou acabar chorando. Ai, que bom que ele não é rejeitado. O que mais me parte o coração hoje é saber que existe um ser que é além da palavra Deus, que Deus não é o nome dele e nem tampouco quem ele é. A palavra poder define Deus, carinho define Deus, amor define Deus, salvação, batismo com o Espírito Santo, tudo isso define Deus, mas infelizmente a palavra Deus não define quem esse ser é. Infelizmente. Wagner, será que isso é verdade? Pensa, a única vez que perguntaram o nome dele, ele não disse que ele era Deus. Se Deus definisse quem ele é, e se fosse o nome dele, ele diria, Moisés, diga a eles que eu sou o Deus poderoso de Israel. Ele não diz a eles que eu serei o que serei. Quando Jesus chegou, ele disse o que ele seria. Fala aí, solta o manto. O que Jesus disse que ele era? Desenrola, então. O que Jesus disse que ele era? Filho. Pai. Entenderam? No hebraico não está eu sou o que sou, no hebraico está eu serei o que serei. O povo hebreu não comunga o verbo no presente. É só no futuro e no passado. Isso aqui é a gramática que diz isso. Entenderam? Aí está o ponto crucial. Por que ele disse eu serei o que serei? Porque ninguém naquela época ia conseguir reconhecer ele como pai. Desde o Antigo Testamento ele tenta ser pai de todo mundo, ninguém deixa. Sabe o que parte meu coração, povo lindo? É saber que imagina agora um ser parado aqui, grande, eu fico imaginando ele parado aqui, ele tentando colocar uma mesa no seu pé, ele tentando colocar uma coberta em cima de você, ele tentando aquecer esse ambiente, ele tentando fazer alguma coisa, mas aqui dentro tá frio, não tem como aquecer, é uma estação do ano. Nesse exato minuto que está aqui, gente, nesse exato minuto que está aqui, nós estamos no pico do inverno de Florianópolis. Era para a gente estar a 4 graus aqui, 3 graus, 2 graus. Mas normalmente 4 graus, com sensação térmica às vezes até de 0 aqui. Que a gente tem por causa do vento sul quando ele chega. Nós mais tivemos sol, 27, 28 graus, do que inverno esse ano. Você acha que ele é limitado às estações? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu fui de casa até na mercearia, armazém, sei lá o que você quer chamar, sem chover em mim, mas eu não percebi. Ao maticão, quando eu voltei, estava eu seco, e a Kézia? Falei, não, tu fosse, nega? Ela, não, saí, como, cara? Não, choveu, mas não é choveu, você tá doida? Choveu, falei, choveu da onde, gente? Eu fui seco, voltei seco, não percebi que ele tinha feito. Mas na hora que eu voltei, eu percebi que ele tinha feito alguma coisa. Só depois que eu vi. Eu poderia ter percebido antes. Agora, você imagina, ele está tentando dar os mesmos cuidados do jardim, os mesmos cuidados do Éden, que significa presença, o mesmo cuidado de quem está na presença dele para todo mundo. Só que em todo o tempo, a pessoa está ingrata, reclamando, não quer aceitar aquele que faz, não consegue reconhecer que ele faz. É como se ele estivesse lambendo todo mundo e se humilhando por todo mundo o tempo todo e ninguém tentando perceber, nem tentar entender quem ele é. Vocês conseguem entender? A maioria das pessoas que precisam do poder de Deus para reconhecê-lo são pessoas almáticas.
I'm sorry. A maioria das pessoas que precisam do poder de Deus para percebê-lo são pessoas almáticas. A maioria delas. Ai, eu não queria falar isso, né? Mas desceu, a gente fala. Qual manifestação de poder que nós temos no dia de hoje que Jesus fez para as pessoas verem? Eu estou falando de atmosfera. Eu queria que alguém me mostrasse um único registro dessa atmosfera. Eu nunca vi João falar, eu nunca vi Pedro falar, eu nunca vi Paulo falar, eu nunca vi nenhum deles falarem que estar diante de Jesus carregava uma atmosfera. Alguém já leu isso alguma vez? Ajuda, gente. Mas eu já vi ninguém falar que a nuvem chegou diante dos discípulos, dos apóstolos, eu tenho isso gravado na série Cair pelo Poder de Deus, aquilo carregou um negócio tão poderoso, tão forte, que fez com que os discípulos ficassem enlouquecidos. Vocês conseguem entender? Isso no Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração, não. Exatamente. Pedro perdeu-se até... Que era Shekinah. Nem é Sherinah, é Shekinah. A nuvem da glória de Deus. Se o povo estudasse hebraico, eles iam ver que esse negócio nunca existiu, cara. Nunca existiu. A palavra glória não tem nada a ver com poder. A palavra glória tem a ver com impregnar de cultura. Olha que diferença. Isso no hebraico. A realidade... quando eu estava saindo do sistema religioso, o pai tinha me dado a primeira senha. Eu falei, gente... Quem lembra que eu falei? O último nível... O último nível do sistema religioso é a glória de Deus. A glória de Deus é o início do reino. Não, eu lembro quando você gravou as dimensões de unção, você falou que o primeiro nível, o segundo nível de unção e o terceiro nível é o nível de glória. E aí depois Ali é onde inicia literalmente. E filhos são no nível de glória. Exatamente. É dali que inicia as coisas, onde elas passam a funcionar. Gente, nós temos alguns minutinhos aqui, são uns 4, 5 só. Então nós vamos fechar isso aqui. Uma das coisas que me dói muito o coração hoje é perceber que as pessoas elas não têm visto o que o Pai tem feito. E isso tem feito com que elas se chateiem, fiquem entristecidas, sofram, porque elas não conseguem perceber o coração de Deus. Não conseguem perceber as atitudes de amor que Deus tem com elas o tempo todo. Mas o que mais me entristece não é só o que as pessoas estão sentindo. Eu fico pensando no coração de Deus. Aquele coração maravilhoso e lindo dele, que ele é insistente, ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e depois ele faz de novo. Mesmo que você não entenda, critique e reclame, ele faz de novo. Mesmo que você questione, fale que não é desse jeito que você gosta, ele faz de novo. E continua fazendo de novo o tempo todo. E a gente continua o tempo todo sem parar para perceber ele, nem um único minuto. Quando eu falo de perceber, gente, de percepção, eu não estou falando de algo mecânico. Porque quando eu paro para perceber o que ele está fazendo e percebo aquele carinho dele, eu vou abrindo a oportunidade para que a realidade dele me alcance. Alguma dessas horas que eu perceber, por exemplo, eu estou sentado num canto e eu estou com calor, muito calor. Aí, de repente, começa a ventar em cima de mim, como já aconteceu. Tudo fechado, janela fechada, ventando em cima de mim. Eu falei, como assim, cara? Eu não sou tão bobo assim. Tudo fechado, ventando em cima de mim quando eu estava com calor. De repente, que você para perceber que está ventando, você começa a reconhecer que aquilo foi ele que fez, você corre um sério risco de ser alcançado pela realidade de Deus. E a hora que a realidade de Deus começa a adentrar dentro de você, ela atrai para dentro de você o que ele sente por você. Aí é a hora que você já começa a ser invadido pelo amor dele. Aí depois que você foi invadido por essas coisas gostosas aqui, aí você me diz qual que é a diferença disso das outras demais coisas que você já sentiu na sua vida. Que vem a grande diferença. Nós vamos recapitular para a gente fechar. Primeiro ponto crucial, relacionamento. Você nunca vai viver um relacionamento com Deus sem ter percepção das coisas que Ele faz. Dentro de um relacionamento existe o amor dele. E o amor dele é a coisa mais profunda que você pode imaginar em toda a Terra. A única ferramenta apta a mudar o mundo inteiro é o amor. Eu não imaginava o quanto que isso era poderoso,
O quanto que isso era forte, o quanto que isso é profundo, eu não imaginava. Eu literalmente não imaginava. Você nunca vai conseguir viver um relacionamento profundo sem a realidade de Deus. A realidade de Deus transforma todas as coisas que você pode imaginar. Quando eu falo de realidade, eu estou falando da exatidão de quem Ele é. Ô, Rudi, você estava aqui lavando o negócio, o que aconteceu com você, Cláudio, que você está limpando o negócio aqui? O que aconteceu com você? Hoje? Olha que legal. Antes eu vi que eu estava limpando, eu senti o pai me dizendo que ele amava. Como é que ele falou? Que legal. Eu senti o pai me dizendo. Que ele amava assim, me observar o tempo todo, assim, sabe? E observar isso que eu tô vivendo agora, que é tentar monitorar minha alma. Ele amava me ver me esforçando realmente pra mudar e querer ser filho dele. E só que foi. Eu não percebi muito, assim, Foi leve? Foi leve, eu não senti aquela profundidade, Daí eu pensei assim, só pensei, não, mas deve ser minha alma. E nisso o pai já entrou de novo, assim, e eu senti ele meio que dando uma risadinha, assim, tipo, feliz, assim, meio que sem graça, assim, ele, tipo, filho, a tua alma não ia falar isso. Aí eu já fiquei, nossa. Você está vendo como é que a voz, que não é voz, é o sentimento, a voz em realidade faz? Ela traz a informação, que é o sentimento informativo, junto da realidade de quem ele é e do que ele faz. Como é que ele sabe que Deus está sorrindo? Ele não viu. Sacaram? Só que na hora que você escuta ele em realidade, nós vamos parar com essas frases chatas, que eu não preciso mais, já tem material suficiente falando isso para as pessoas entenderem. A hora que você tem o sentimento informativo em realidade, a hora que você sente o que ele está te dizendo, vem junto quem ele é. Vocês entendem? Vem junto características de quem ele é. E são essas características que definem quando é a alma que está falando e quando é o pai que está falando. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Entenderam, gente? É aí que está o tchan do negócio. Mas, Wagner, eu não consigo definir. Você tem pontos de registro com ele? Não. Você tem tido experiências com ele? Não. Então você não vai saber nunca. Como é que você vai saber quem é Deus se você não escuta ele? Se você não sente o que ele quer falar para você? Se você não tiver isso várias e várias... Eu lembro do pai falando assim, eu falei, pai, como é que eu vou saber quando é o senhor? Ele falou, Wagner, característica. Wagner, se eu colocar você no meio de 200 pessoas e o seu filho ali perto dessas 200 pessoas, você acha que ele reconhece a sua voz no meio de todo mundo? Eu falei, reconhece? Ele falou, por quê? Eu falei, já me ouviu tantas vezes minha voz? Ele, que bom. Tá entendendo? Conforme você vai se relacionando com eles, isso vai se tornando contínuo para você. Se torna mais palpável, mais real para você, aquilo que foi feito. Amém, povo lindo?